conversamos rapidamente e ela disse, eu quero falar direto com o senhor, eu estou muito tenso, eu preciso falar logo. Pois não. O senhor cuidou de mim durante tanto tempo, agora eu quero que o senhor me ajude a morrer. Eu refleti muito quando eu tive a oportunidade de gravar esse vídeo. Se pudesse perguntar, essa é a pergunta que eu me fiz, se eu pudesse perguntar uma coisa só, o que eu perguntaria? E eu não me arrependo nem um pouco de ter pedido uma história pro senhor. Salve meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, interno de medicina, e esse vídeo, acima de tudo, é uma memória. É uma das melhores memórias quando o assunto é o universo da medicina e a minha vida até agora. Vou te mostrar um pouquinho de como foi o dia em que eu saí daqui de Londrina, onde eu estudo, e fui para Goiânia, Goiás, conhecer o professor e doutor Selmo Sereno Porto, uma das minhas maiores referências quando o assunto é medicina e também semiologia, que é uma das matérias que eu mais gosto na faculdade. Quando eu descobri que ia conseguir conhecê-lo, uma das minhas maiores dúvidas era o que eu vou perguntar para ele. E eu decidi, depois de muito pensar, em fazer apenas uma pergunta. E você vai saber qual é agora. Eu tenho contado histórias da medicina, fatos mais curiosos, coisas que as pessoas descobriram de interessante, diagnósticos inusitados na medicina, e eu gosto muito de contar histórias. Só que, acima de tudo, histórias pessoais, eu acho que tem um peso ainda maior. E tá acontecendo uma coisa comigo no internato agora, que alguns pacientes me marcam muito. Coisa assim, de ser uma pessoa antes daquele paciente e ser outra pessoa depois daquele paciente. E tocou muito meu coração perguntar se o senhor tem uma história marcante de um paciente que o senhor foi antes e depois dele. Tenho muitas histórias interessantes, Jessé. Algumas histórias agradáveis, outras histórias são difíceis. Sim. Talvez a que me venha na memória agora é uma história muito sofrida. Era uma paciente, uma professora da universidade, que me procurou. Ela estava mais ou menos naquela época com 40 anos de idade e com um quadro clínico complexo, já tinha sido vista por vários médicos, já tinha feito alguns exames, mas ela não tinha um diagnóstico ainda bem claro, bem definido. E eu, como sempre, sempre fui muito exigente com o diagnóstico, que a meu ver o diagnóstico é a base de tudo. Então eu a investiguei muito bem e cheguei à conclusão que ela tinha um lúpus eritematoso, que estava dando um quadro atípico. Não era aquele quadro fácil de diagnosticar, aquelas lesões faciais, não, era um quadro atípico com manifestações cutâneas pouco importantes, mas com lesões viscerais muito graves. E cuidei dela, tive inclusive a ajuda de um colega reumatologista, muito competente nessa área, e o tempo foi passando. Ela melhorou, quando foi feita uma medicação adequada, ela teve uma melhora, voltou a trabalhar normalmente, e naquele momento houve uma mudança entre a minha maneira de encontrar com ela, e mudou ela também, né? Porque ela sentiu que teve um resultado muito bom e que eu fui um bom médico para ela. E ao contrário, eu também me senti muito bem de ter tido a oportunidade de, com meus conhecimentos, fazer com aquela paciente alguma coisa que foi muito bom para a vida dela. O que eu digo muito bom é que ela voltou à vida normal. Ela voltou a lecionar, ela voltou a viajar, não ter sintomas mais, porque o tratamento dessas colagenoses, dessas doenças imunoalérgicas, de início elas respondem relativamente bem aos tratamentos disponíveis. Principalmente naquela época, que agora nós temos outros, né, que são os anticorpos monoclonais, que melhorou mais ainda. Pois bem, essa professora foi, durante vários anos, uma cliente que ia sempre ao consultório para avaliar. Ela tinha muito medo da doença dela recidivar, o que, infelizmente, aconteceu. Após 10 anos, mais ou menos, de um controle muito bom, ela começou a ter novas manifestações e agora mais graves. Ela teve manifestações neurológicas, ela teve uma polineuropatia, ela teve uma manifestação ocular, mas o principal foi um comprometimento renal. Quando ela teve o comprometimento renal, ela
foi rápida a evolução. Então, em poucos meses, ela já estava em franca doença renal crônica, em insuficiência renal, com todos aqueles sintomas possíveis de ter. Foi cogitada a possibilidade de transplante, foi cogitada várias alternativas, mas ela não tinha uma indicação muito boa para o transplante, porque era uma doença sistêmica, com vários comprometimentos, não só aqueles iniciais, então não foi feito o transplante. Ela parou de trabalhar, ela se aposentou por doença e ficava em casa, estudava, lia, ia ao consultório frequentemente, então a nossa relação começou a ficar diferente, porque a primeira etapa foi de sucesso, foi uma relação de alegria, de sucesso mesmo, como eu disse, que transformava o nosso encontro clínico numa hora muito agradável. Quando ela teve a recidiva, que ela piorou, já foi diferente o encontro, porque aí eu já percebia que não, as coisas não seriam mais iguais. Ela já estava tendo manifestações mais importantes, a resposta aos tratamentos já não era a mesma coisa, e ela foi piorando, até que chegou um ponto que ela entrou em franca insuficiência renal. E ela um dia falou para mim: Dr. Selmo, eu não quero fazer hemodiálise. Eu não quero fazer. Eu estudei muito sobre isso. Eu não tenho a chance de fazer um transplante. A hemodiálise não será uma ponte. Eu não quero fazer. E como eu tenho como princípio de que a autonomia do paciente é um aspecto muito importante da relação médico-paciente, depois de conversar com ela, depois de conversarmos com o colega que estava participando comigo do tratamento, foi uma decisão conjunta de, então, fazermos o que pudéssemos sem fazer diálise. E logo as coisas pioraram. Um dia ela me telefonou, em vez de ir ao consultório, ela me telefonou e disse assim: Dr. Selmo, o senhor poderia vir à minha casa? Eu achei um pouco estranho, porque ela sempre ia ao consultório. Eu perguntei: só está passando mal? Não, mas eu queria conversar com o senhor pessoalmente e sem a presença da minha filha, que vai sempre comigo ao consultório. Falei: pois não. Que hora que a senhora quer? O senhor pode vir às 4 horas da tarde, que ela está trabalhando, ela só vai chegar lá pelas 6 horas, e aí nós podemos conversar. Falei: pois não. Eu já sabia o endereço dela, e assumi para ir no dia seguinte, eu articulei lá a agenda que estava prevista, e às 4 horas eu fui conversar com a paciente na casa dela. Subi ao apartamento dela, ela me recebeu alegre relativamente. Eu percebi logo de início que ela estava muito tensa, que ela estava para tomar uma decisão muito difícil, e que estava ligada certamente à doença dela. Nós sentamos e conversamos rapidamente, e ela disse: eu quero falar direto com o senhor, eu estou muito tenso, eu preciso falar logo. Pois não. O senhor cuidou de mim durante tanto tempo, agora eu quero que o senhor me ajude a morrer. Quando ela falou isso, causou em mim um impacto muito grande. Eu disse: como assim? Eu quero que o senhor me ajude a morrer. Eu sei que é possível fazermos algumas coisas. Eu já li como se faz na Suíça, como se faz na Holanda, que é possível o senhor me acelerar e eu ter uma morte mais rápida e melhor, menos dolorosa, menos sofrida. Aí eu disse para ela: isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Os meus princípios médicos, éticos, legais, eu não posso fazer isso com a senhora. O que eu posso fazer é cuidar o melhor que puder nessa sua fase. Se a senhora precisar de cuidados paliativos, eu vou estar junto, e nós vamos fazer todo o esforço para a senhora não ter sofrimento. Ela falou: eu vou pensar sobre isso. Eu me despedi dela, porque quando ela falou vou pensar, eu pensei cá comigo que ela estava já se despedindo de mim naquela hora. Eu
voltei para o consultório, claro, muito tenso, pensamentos confusos. Dei uma lida de novo sobre aspectos de doenças terminais e não tive dúvida que tinha tomado a decisão correta. No outro dia, ela me telefonou de novo e falou: o senhor poderia voltar aqui na minha casa, agora com a presença da minha filha? Eu falei: claro, posso, porque eu sempre considerei que a família é parte importante do atendimento, desde o primeiro, qualquer hora, qualquer tipo de tratamento, desde a primeira consulta. Fui à casa dela, lá estava a filha dela, já também uma mulher adulta, também era professora, ela trabalhava na área de sociologia, inclusive, a filha, e a conversa entrou direto. E a paciente disse: eu já conversei com a minha filha sobre a proposta que eu fiz ao senhor. E eu disse: a senhora disse para ela qual foi a minha resposta? Disse. E nós resolvemos aceitar a sua proposta, desde que o senhor faça um compromisso comigo de que vai me cuidar, não vai me passar para outro médico, mesmo que tiver que entrar outro médico, o senhor vai continuar cuidando. Então, isso aconteceu. Um mês depois, 2 meses depois, ela começou a gravar o quadro, tudo que se podia fazer, ela entrou em estado de coma, ela faleceu. E eu acho que ela faleceu com os melhores cuidados que a medicina dispunha para dar para ela. Eu não fui o agente da morte dela. Eu fui o agente de um fim de vida com a melhor qualidade possível. Isso me marcou profundamente. Porque outras vezes que algo parecido acontecia, me vinha sempre à memória dessa vivência que provavelmente muitos médicos têm naqueles países onde que já é comum a morte assistida. Isso deve ser um drama, né, na consciência de qualquer médico. Você percebeu que ao terminar o relato, eu não estou falando do mesmo jeito. Eu refleti muito quando eu tive a oportunidade de gravar esse vídeo. Se pudesse perguntar, essa é a pergunta que eu me fiz, se eu pudesse perguntar uma coisa só, o que eu perguntaria? E eu não me arrependo nem um pouco de ter pedido uma história para o senhor, porque as histórias, elas, às vezes a gente resume muita coisa em um ensinamento só, e a história, ela é uma semente que ela é plantada e ela vai brotar, talvez não só hoje, mas vai dar frutos por mais muitos anos. E eu agradeço o senhor por compartilhar, porque é uma coisa que estava dentro do coração do senhor e certamente agora está no meu também, da Angélica, de todo mundo que está vendo esse vídeo. Eu não sei se vocês leram aquele meu livro, Cartas aos Estudantes de Medicina. Aquele livro tem inúmeros relatos de histórias, mas eu não consegui escrever essa. Eu achei essa história que ela é real, ela é um grande ensinamento, mas eu acho que é difícil fazer esse ensinamento por escrito, num relato, numa carta. Cada um vai ter que aprender ao seu modo, cada um vai aprender vivendo momentos como esse. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por ter feito a pergunta. Provavelmente muitas pessoas irão ouvir essa história. Ela não tem um final feliz, mas ela tem um final verdadeiro, que eu acho que o médico tem que ser íntegro, verdadeiro, humano, nas situações mais difíceis que houver. Porque esse é o principal trabalho nosso, é tratar as pessoas como pessoas humanas. Perfeito. Quero agradecer você que ficou até agora no vídeo e não esqueça que o Dr. Selmo está presente todos os dias lá no Instagram. Doutor, qual que é o Instagram do senhor para o pessoal seguir lá? Professor Selmo Porto. Muito fácil, então você vai lá, segue o Dr. Selmo Porto, segue @salvadoctor também. Um abraço, fica com Deus. Deixa eu, antes de você encerrar, espera um minutinho. Eu cheguei nos 60 mil, né? Pô, com certeza, rápido. Agora tem um desafio, eu quero chegar nos 100 mil. Ixi, vai ser, eu dou um mês. Eu quero chegar, porque tem uma surpresa que eu não posso falar,
que quando eu chegar aos 100 mil, eu vou sortear alguma coisa que não é um livro. E agora? Só vai descobrir quem estiver seguindo o senhor por lá, né? E até chegar a 60 mil, né? Até chegar a 100 mil. Mas chega com certeza.